Olá! Um dos temas a serem discutidos nesse curso é sobre a importância do futebol de várzea para o desenvolvimento do futebol no Brasil. Cássio, o que você pode nos contar sobre isso? É legal a gente pensar que o próprio futebol, o primeiro jogo, ocorreu lá num campo improvisado ali na Várzea do Carmo, que tinha as dimensões de um campo oficial, mas a trave, por exemplo, era de bambu. Aí a partir disso que a elite vai se organizar em torno desses jogos, vai mudar lá para onde era o velódromo, e vai ter o primeiro campo de futebol. No entanto, a população mais humilde, os trabalhadores, ferroviários, operários, continuam praticando futebol e aí eles vão, como diz a própria autora aqui, Diana Mendes, nesse livro, Futebol de Várzea em São Paulo, ela usa uma expressão bem legal, que ela fala assim: a várzea incorporou o futebol e o futebol incorporou a várzea. Porque daí a própria elite vai tratar quem joga na várzea como uma coisa menor, mas as pessoas não falam, eu sou jogador amador, eu sou jogador da várzea, E aqui no Pacaembu era uma várzea? Então é legal também que aí a gente pode pensar, se a gente olhar a própria constituição aqui do estádio, a gente está num vale, o vale do rio Pacaembu. Aqui embaixo da gente está passando o rio Pacaembu. E aí a gente podia pensar, quem for pensar a visita ao museu, nas aulas de geografia, por exemplo, discutir os rios da cidade de São Paulo. Então, onde hoje é o rio Tietê, imaginar que ele foi corrigido, foi feito uma linha reta, ele era todo serpenteado. Ali chegou a ter 8 campos de futebol de várzea. Então, como que ao longo dos rios você tem o futebol de várzea. E aí é legal, pensar, a gente vive aí momentos de verão, enchente na cidade de São Paulo, nem todo mundo tem a noção da quantidade de rios invisíveis que tem na cidade. Então, de repente, a temática que está lá atraindo os alunos na sala de aula é discutir o futebol, esse jogo que teve no domingo lá no campo da várzea, o professor pode fazer um gancho para discutir os rios da cidade de São Paulo, as questões da enchente e por aí afora. Que bacana! Continuamos então com essas discussões no dia 25. Já que o assunto é futebol de várzea, aonde você vai esse domingo, Cássio? Então, domingo eu quero ir lá no clube da prefeitura da Vila Guarani, porque lá antes funcionava o campo do Metal. O Metal era um time de futebol de várzea dos operários da fábrica Metal Leve, Eles jogavam lá nesse campo. Hoje é um clube da prefeitura, onde de domingo continua rolando o famoso futebol de várzea. A gente está aqui no clube da prefeitura da Vila Guarani, onde está ocorrendo aqui, em pleno domingo, uma partida de futebol, popularmente conhecido como futebol de várzea. Se a gente pensar a história desse campo aqui, nós observarmos aqui a topografia, nós estamos onde antes era o leito de um rio, um pouco mais abaixo era onde funcionava, lá no final dessa tomada aqui, era onde funcionava o campo do time do Metal, que eram os operários do Metal Leve, ficava às margens de um rio que passava bem aqui nesse local. Na década de 70 esse rio foi canalizado e a prefeitura construiu um clube de esportes que tem esse campo de futebol, onde aos domingos é praticado o tradicional futebol de várzea. E aí, olhando a topografia, como eu estava dizendo, vocês vejam que o clube foi construído no vale do rio. Então, um tema bem legal para a gente discutir o conceito de futebol de várzea, mas também para pensar como a utilização dos rios ocultos na cidade de São Paulo. Estamos aqui também num campo de várzea, mas se antes as várzeas se desenvolviam nas beiras dos rios, com a impossibilidade disso, foi necessário que se encontrassem outros espaços. Porra, cara, toca direito então! Vira o corpo grande, que fácil, velho! Esse campo, por exemplo, é um campo que fica na várzea da represa de Guarapiranga. Como é possível ver no fundo a água da represa, e nessa época do ano, inclusive,
a água está bem próxima aqui do campo. A represa deve estar com uns 90, 95% de sua capacidade. Em outras épocas, só se consegue observar as águas mais distantes. Boa, meu pivete! Aê, Buchão, é isso aí! Outra característica desse campo de várzea e dos campos de futebol das camadas mais populares era que, se nos campos das elites o campo era gramado, como o campo do Velódromo ou de outros clubes, onde as camadas mais populares, onde os negros, os operários jogavam, a exemplo do que é possível se observar nesse campo, muitas vezes não crescia grama. E daí surge o nome de pelada. Vamos jogar uma pelada. Por quê? Porque o campo das elites era aquele campo totalmente coberto de grama. E o campo das camadas mais populares era justamente esse campo com menos grama, chamado de pelada.